Tudo parecia normal naquela festa de aniversário, até o momento em que minha família decidiu me expor diante de todos. Em questão de segundos, a comemoração virou um espetáculo de humilhação, e eu, com um prato vazio nas mãos, precisei ouvir da minha própria mãe que não havia bolo para mim porque os sogros da minha irmã queriam repetir. Minha irmã completou dizendo que, se sobrasse, eu poderia comer. E meu pai ainda riu, sugerindo que eu fosse à padaria comprar algo para não passar vontade. O mais revoltante de tudo? Aquele bolo tinha sido pago por mim, porque eles exigiram. A dor de passar por aquilo foi o que transformou tudo. Naquele instante, a filha rejeitada finalmente acordou. Eles acharam que eu ficaria calada, mas estavam prestes a descobrir o preço de me subestimar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais preferiam minha irmã, mas nunca imaginei assistir essa preferência virar humilhação pública. Naquela noite, enquanto eu observava as luzes coloridas refletirem no salão de festa do buffet, percebi que ser filha naquela família nunca significou ser amada, apenas útil. Eu estava sentada à mesa, quieta como sempre, quando o garçom começou a distribuir os pedaços do bolo. Era o momento mais esperado do aniversário da minha irmã, Isabela, um bolo enorme de frutas vermelhas, confeitado com chantilly e flores de açúcar, exatamente o modelo que ela sempre sonhou. O mesmo bolo que eu havia comprado e pago, a pedido dos meus pais, porque, segundo eles, a irmã mais velha tem obrigação de ajudar. Quando o garçom se aproximou da minha mesa, minha mãe foi mais rápida. Pôs a mão na bandeja e declarou alto, para todos ouvirem: "Não tem bolo para você. Os sogros da sua irmã querem repetir." As pessoas próximas pararam de conversar, viraram para olhar. Eu congelei. Isabela, com o vestido caríssimo cintilando sob os holofotes, completou com um sorriso venenoso: "Meus sogros são prioridade. Se sobrar alguma coisa, você pode comer." Meu pai deu uma gargalhada tão alta que ecoou pelo salão. "Qualquer coisa você passa na padaria e compra algum bolinho para você não passar vontade." O salão inteiro silenciou. O garçom ficou paralisado, olhando para mim com pena. Eu estava com um pratinho vazio nas mãos, e a ironia quase me fez rir. Eu havia pago aquele bolo, porque meus pais exigiram. "Isabela merece o melhor", disseram. "Você pode ajudar, afinal sua irmã é o orgulho da família." Eu era a filha que pagava contas, resolvia problemas, escondia vergonhas, atendia urgências, mas nunca era convidada para a foto da família. Nunca recebia elogios. Nunca era prioridade. Enquanto todos comiam o bolo que eu comprei, senti uma pontada, mas não de tristeza, de clareza. Ali, no meio daquele salão lotado, nas mesas decoradas com flores que também saíram do meu bolso, algo dentro de mim se rompeu de vez. Não era ódio. Não era inveja. Era um fim. Um fim silencioso e definitivo. Peguei minha bolsa, levantei da mesa e caminhei até a saída. Nenhum dos três, minha mãe, meu pai ou minha irmã, perguntou por onde eu ia. Ser útil já não era necessário naquele momento, então eu me tornara invisível. No carro, ainda com o gosto da humilhação preso na garganta, algo se encaixou dentro de mim. Eu finalmente entendi meu lugar naquela família, e decidi que nunca mais ocuparia esse lugar. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Meus pais passaram a me procurar com urgência. Mensagens, ligações, até visitas inesperadas. Não porque estavam arrependidos, mas porque, ao que tudo indicava, algo estava prestes a acontecer, algo que faria com que eles precisassem desesperadamente de mim outra vez. Mas dessa vez, seria diferente. Eu não voltaria a ser o tapete da família. Eu não daria mais tudo e receberia nada. Eu não aceitaria migalhas, nem desculpas falsas, nem amor condicionado. Eles abriram uma porta naquela noite, a porta da consequência. E, a partir daquele momento, estariam condenados a atravessá-la. Porque se tem uma coisa que aprendi com aquela festa é que não há castigo maior para pessoas que se acham donas de você do que perdê-la completamente. E eu estava pronta para desaparecer, mas antes, eles aprenderiam exatamente o preço de me subestimar.
No dia seguinte ao aniversário da minha irmã, acordei com 10 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens no celular. Todas da minha mãe. Ignorei. Me levantei devagar, preparei meu café e, pela primeira vez em muito tempo, senti paz dentro da minha própria casa. O silêncio era confortável. Nenhuma exigência, nenhuma cobrança, nenhuma chantagem emocional, apenas eu e a liberdade que eu sempre tive medo de tocar. Às 9 horas, a campainha tocou. Não precisei olhar o olho mágico para saber quem era. Minha mãe sempre teve talento para aparecer quando precisava de algo. Abri a porta só o suficiente para ela entender que não seria convidada a entrar. Ela segurava uma pastinha de documentos, o que já dizia tudo. Precisamos conversar, disse ela, sem nem tentar disfarçar a impaciência. Não saiu um pedido de desculpas, nem mesmo um "você está bem?" Apenas a certeza arrogante de quem sempre acreditou que eu atenderia a qualquer chamada. Não temos nada para conversar, respondi calmamente. Ela respirou fundo, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Sua irmã está em uma situação complicada. Você precisa ajudar. A festa ficou muito bonita, mas foi muito cara. Ficamos com dívidas. E você sabe como é importante manter as aparências, afinal, muita gente influente estava lá. Precisamos que você resolva isso rápido, antes que vire um escândalo. A palavra ajudar na boca dela sempre significou assumir todas as responsabilidades. Não vou pagar nada, respondi. Ela piscou, atordoada, como se eu tivesse falado em um idioma inexistente. Claro que vai. Somos família. Sorri. O argumento perfeito, usado apenas quando era conveniente. Família deveria proteger, apoiar e respeitar. Vocês me humilharam na frente de todos ontem. Ela balançou a cabeça, irritada. Você está exagerando. Foi apenas uma brincadeira. Isabela estava nervosa. Você sabe como ela fica quando quer tudo perfeito. E você levou aquilo para o lado pessoal. A velha técnica, inverter a culpa, minimizar a dor, me fazer sentir culpada por sentir. Se foi brincadeira, será ainda mais fácil vocês resolverem sozinhos. Comecei a fechar a porta, mas ela segurou a maçaneta. Se você não ajudar, vamos perder tudo. A casa, o carro, o convênio da Isabela, tudo. E depois não adianta reclamar quando sua irmã entrar em depressão ou quando seu pai tiver um treco do coração por estresse. Não coloque esse peso na sua consciência. Ali estava o golpe final, responsabilizar-me pela infelicidade deles. Cada um é responsável pelo que faz, respondi sem piscar. Inclusive vocês. Ela abriu a boca, surpresa. Pela primeira vez, talvez, percebeu que eu não iria ceder. Quando fechei a porta, senti as mãos tremerem. Não de medo, mas da adrenalina de finalmente dizer não. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. E não terminou. À tarde, recebi uma ligação da minha irmã. Atendi por impulso, achando que talvez ela pedisse desculpa. Pura ingenuidade. Você vai deixar a gente se afundar? Perguntou Isabela, já chorando. Você é uma egoísta. Você sempre teve inveja de mim, e agora quer ver a gente destruído. Quase perguntei se ela achava justo chamar de invejosa justamente a pessoa que sustentou o estilo de vida dela por anos. Mas não valia a pena. Vocês precisam arrumar a vida de vocês. Sem mim. Ela começou a gritar, e desliguei. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, outra ligação, meu pai. Ok, eu sei que sua mãe e sua irmã exageraram. Mas você precisa pensar racionalmente. Dinheiro vem e vai. Família é para sempre. Quase ri. Porque na minha vida, dinheiro sempre foi minha obrigação, e família sempre foi o amor que eu não recebia. Família é para sempre quando existe respeito. Não existe na nossa. Ele ficou mudo por alguns segundos antes de soltar. Você está agindo como uma estranha. Respirei fundo. Eu sou uma estranha para vocês há anos. Só que vocês nunca ligaram. Agora estão percebendo porque precisam de mim.
Silêncio. Depois, ele desligou. Pela primeira vez, minha casa parecia um lugar seguro, e não um esconderijo entre crises familiares. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Minha família nunca aceitaria perder sua fonte de controle e dinheiro. E eu estava prestes a descobrir o quão longe eles iriam para me puxar de volta, custasse o que custasse. Por 2 dias inteiros, o silêncio reinou, o que em qualquer família saudável significaria tranquilidade, mas na minha significava apenas que algo estava sendo planejado. E eu estava certa. Na manhã do 3º dia, quando estava saindo para trabalhar, encontrei meu pai encostado no meu portão, com os braços cruzados e uma expressão que misturava decepção e autoridade. A gente precisa conversar, disse ele, bloqueando minha passagem. Eu estou atrasada para o trabalho, respondi. Trabalho? Ele zombou. Você só tem esse emprego porque sua irmã indicou você. Se não fosse ela, você não teria conseguido nada na vida. A velha narrativa, eu só existo por causa da perfeição da filha favorita. Engraçado, respondi calmamente, porque no currículo dela não aparece nada relacionado a me criar, me educar ou estudar por mim. Ele ignorou a provocação. A questão é simples, como sua mãe explicou, estamos com problemas financeiros por causa da festa. Você vai ajudar, e depois tudo volta ao normal. Depois tudo volta ao normal. Ele nem percebia o tamanho dessa confissão. O normal, para eles, era eu pagar por tudo e ser humilhada em troca. Não, respondi. Ele respirou fundo, impaciente. Você não está entendendo. Isso não é opcional. Sua mãe e sua irmã dependem disso. Você vai transferir o dinheiro hoje. Não existe mais vai, respondi firme. Existe posso e quero. E eu não posso nem quero. Meu pai se aproximou, abaixando a voz, como se fosse dar um conselho. Você sempre foi sensível demais. Sempre levou tudo para o lado errado. Mas isso aqui vai muito além de orgulho. Se a gente não pagar essas contas, vão descobrir que atrasamos fornecedores, que demos cheques pré-datados sem saldo, vai pegar mal para Isabela, pro marido dela, pros sogros. Ninguém quer passar vergonha desse jeito. Ali estava a verdade, não era amor, não era preocupação, não era família. Era reputação. Aparência. Status. Então resolvam, respondi. É responsabilidade de vocês. Ele finalmente perdeu a paciência. Me chamou de ingrata, de egoísta, de louca. Disse que eu estava destruindo a família. E então veio o golpe final. Se você não está disposta a ajudar, não conte mais com a gente. Não volte aqui quando precisar. Aquilo quase me fez rir. Quando, em 29 anos, eles estiveram lá quando eu precisasse? Eu sempre me virei. Eu sempre sobrevivi sozinha. Certo, respondi. Combinado. A expressão dele ficou ilegível, como se ele esperasse que eu implorasse, chorasse, cedesse, como sempre. Mas eu entrei no carro, dei partida e deixei ele para trás. E foi aí que começou a guerra. No mesmo dia, fui chamada para uma reunião inesperada na empresa. A coordenadora de RH me recebeu com um sorriso tenso. Houve uma denúncia anônima contra você, disse ela, com a voz ensaiada. Alegando comportamento antiético e mau uso de recursos da empresa. Meus músculos gelaram. Eu sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Minha família havia decidido me destruir profissionalmente. Expliquei calmamente que eu jamais teria acesso aos recursos mencionados. Mostrei relatórios, e-mails, permissões, e tudo ficou claro. A denúncia não tinha fundamento. Não consegui provar quem fez, mas uma das funcionárias comentou no café. Uma mulher ligou aqui dizendo ser sua mãe e pediu para falar com a diretora. Estava furiosa, dizendo que você era uma ingrata. Achei bem estranho. Não era estranho. Era padrão. Naquela noite, Isabela me mandou mensagem: parabéns. Sua falta de maturidade está arruinando tudo. Mamãe teve que se humilhar ligando na sua empresa. Se você tivesse pago as contas, nada disso estaria acontecendo. Eu ri.
Tinha algo quase fascinante na capacidade deles de inverter a realidade. Eles me machucavam e me culpavam por sentir dor. Mas, no fundo, eu sabia de uma coisa: quanto mais o controle deles escapava, mais agressivos eles se tornariam. E escalaram rápido. Na primeira semana, tentaram destruir minha reputação no trabalho. Na segunda, tentaram convencer parentes e conhecidos de que eu estava instável emocionalmente. Na terceira, minha mãe mandou mensagem dizendo que Isabela estava passando mal de tanto estresse, e se ela perdesse o bebê por minha causa, eu nunca me perdoaria. O bom e velho terrorismo emocional. Respondi apenas: cada um responde pelo que faz. Não sou responsável pela saúde mental de vocês. Nenhuma resposta veio. Mas o silêncio que seguiu era pesado, um silêncio de preparação. Eles sabiam que estavam perdendo o controle definitivo sobre mim. E então, quando eu achei que tinha visto o pior, minha irmã fez algo que mudaria tudo de vez, algo tão grave que finalmente desmontaria toda a estrutura de mentira e manipulação que meus pais construíram durante anos. E, naquele momento, ela nem fazia ideia do preço que pagaria. Uma semana depois do escândalo do bolo, eu já havia compreendido que meus pais fariam qualquer coisa para recuperar o controle sobre mim. Porém, por mais manipuladores que fossem, nada me preparou para o ataque seguinte, dessa vez vindo diretamente de Isabela. Era uma terça-feira comum quando recebi uma notificação bancária: movimentação suspeita na minha conta. Na mesma hora, uma sensação familiar invadiu meu corpo, o pressentimento de que algo estava errado. Corri para o aplicativo e vi a transferência: R$ 8.500 enviados da minha conta para a conta conjunta de Isabela e do marido dela. A transferência havia sido feita por acesso presencial, dentro da agência, usando minha identidade. Meu coração acelerou. Peguei as chaves e fui direto ao banco. Ao chegar, pedi para falar com o gerente. Ele verificou o sistema e confirmou: a movimentação foi autorizada presencialmente pela senhora. Seus documentos estavam corretos. Que documentos? Perguntei, tentando manter a calma. Ele ficou desconfortável. RG e CPF. A assinatura também confere. Foi tudo validado. As informações se encaixaram como socos: minha irmã tinha roubado meus documentos. Eu me senti zonza. Lembrei imediatamente do aniversário. Minha bolsa ficou guardada no quarto onde a família deixava os presentes dos convidados, e Isabela tinha exigido ficar com a chave do quarto para organizar tudo. Foi nesse momento. Ela teve horas sozinha ao lado dos meus pertences. Respirei fundo. Não chorei. Não tremi. Apenas olhei para o gerente e pedi: quero todas as imagens das câmeras e o registro de horário. Ele hesitou. Só será possível mediante solicitação formal. Perfeito. Porque eu vou solicitar. Saí da agência com uma mistura de raiva e clareza. E antes mesmo de chegar ao carro, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: ficamos sabendo que você cancelou a transferência. Que decepção! Isabela estava precisando do dinheiro para pagar um fornecedor da festa. Você está fazendo drama desnecessário. Era para ajudar sua irmã. Então era isso. Não era roubo. Era ajuda, mesmo sem meu consentimento. Não respondi. Alguns minutos depois, meu pai ligou. Eu atendi porque precisava ouvir até onde eles iriam. Isso tudo podia ter sido evitado se você tivesse pago as contas. Ele gritou. Isabela só fez isso porque você não quis cumprir seu papel como filha mais velha. A audácia era quase artística. O papel de filha mais velha não é ser banco, respondi friamente. Ele bufou. Olha, já que você está exagerando, Isabela está disposta a devolver o dinheiro. Mas você precisa parar com essa palhaçada de banco, de RH, de ameaçar advogados. Resolva isso entre família. Nada de polícia. Então, ali estava o medo. O medo que eles nunca tinham sentido antes, o medo de eu finalmente me defender. Não é você quem decide como eu resolvo, respondi. Isabela cometeu um crime. O silêncio do outro lado da linha foi imediato e profundo.
Depois, minha mãe entrou na chamada em viva voz: "Você não vai envolver polícia nisso. Se fizer isso, nossa família acaba." O que ela não entendeu foi que a família já tinha acabado quando eles decidiram me tratar como um objeto útil. "A família acabou quando vocês me roubaram", respondi. E desliguei. Naquela mesma tarde, fui à delegacia e registrei a ocorrência. Entreguei prints, extratos, mensagens e o nome completo dos envolvidos. Contei tudo: a transferência fraudulenta, a manipulação, as tentativas de me destruir no trabalho. A investigadora ouviu tudo atentamente e anotou: "Pela descrição, não foi um episódio isolado. Você vive um ciclo de violência psicológica e financeira. E isso não fica impune." Ali, pela primeira vez, senti que eu não estava mais sozinha. Eu não era louca, exagerada ou ingrata. Eu era uma vítima, e agora tinha proteção. Naquela noite, um carro parou em frente à minha casa. Reconheci imediatamente: o carro do pai de Isabela, o sogro favorito. Ele desceu furioso, acompanhado da esposa. Bateram no meu portão, exigindo explicações, berrando que eu estava tentando arruinar a família da filha deles. Eu apenas assisti da janela. Eles não estavam desesperados por Isabela. Nem por justiça. Eles estavam desesperados porque a farsa perfeita estava finalmente ruindo. No dia seguinte, minha irmã finalmente me mandou mensagem: "Você acha que vai vencer? Você acha que a polícia vai ficar do seu lado? Eu tenho amigos, eu tenho contatos. Você é só uma fracassada." Eu olhei para aquela mensagem como quem lê uma previsão do tempo. Frieza, desespero, arrogância, sempre o mesmo roteiro. Mas dessa vez, eu tinha algo que ela jamais teria: a verdade e provas. Se a guerra tinha começado, eu não recuaria. E quando tudo terminasse, não haveria perdão. Não haveria reencontro. Não haveria laço a ser salvo. Porque eles ainda não tinham entendido: quando você destrói alguém por anos, um dia essa pessoa aprende a viver sem você. E quando isso acontece, é tarde demais para voltar atrás. A denúncia contra minha irmã trouxe consequências mais rápidas do que eu imaginava. 2 dias depois do registro na delegacia, recebi uma ligação da delegada responsável. Ela informou que o banco já havia disponibilizado as imagens da agência. Pela descrição, não havia dúvidas: era Isabela, usando os meus documentos, com meu RG adulterado e uma assinatura treinada. A investigação seguiria para pedido de mandado de intimação formal. Eu agradeci e desliguei. Não senti alívio, nem alegria. Senti justiça, algo que eu nunca tinha sentido dentro da minha própria família. Naquela noite, às 22 horas, enquanto eu estava terminando de lavar a louça, começaram a bater no meu portão com violência. Dessa vez, eu demorei para olhar pelo visor. Quando olhei, meu coração acelerou: minha mãe, meu pai e Isabela estavam ali. Os 3. Juntos. E não vieram conversar. "Abre agora." Meu pai gritou. "Você enlouqueceu de vez." Não abri. Mantive distância e falei da janela: "Isso é invasão de propriedade. Estou ligando para a polícia se vocês não forem embora." Minha mãe tentou apelar: "Sua irmã vai ser intimada. Ela vai ter ficha criminal. Como você pode fazer isso com a própria família?" Minha avó saiu firme, sem tremer: "Foi ela quem fez isso com ela. Não eu." Isabela empurrou minha mãe e se aproximou do portão. "Você é doente. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis destruir a minha vida. Agora você conseguiu." Eu respirei fundo. Eu nunca quis destruir sua vida. Só parei de sacrificar a minha. A frase os atingiu como uma pedra. Eles não estavam acostumados com a realidade, só com versões que os favoreciam. Isabela começou a chorar, mas não era arrependimento, era desespero de consequência. "Você precisa retirar a denúncia." Ela gritou. "Pelo amor de Deus, você vai acabar com tudo. Sem meu nome limpo eu não posso renovar contrato com os fornecedores do ateliê, eu posso perder tudo."
E então caiu a ficha. A festa perfeita do aniversário tinha sido um desfile de marketing, porque Isabela estava tentando impulsionar o negócio que estava prestes a inaugurar. Se o nome dela fosse sujo, nada andaria. E foi aí que entendi, mais do que o bolo, mais do que a humilhação, o que realmente tinha acontecido naquela noite. A festa só foi tão luxuosa porque eles contavam com meu dinheiro para bancar a imagem perfeita da filha empreendedora. Sem mim, tudo desmoronava. Meu pai tentou dar o golpe emocional final: sua irmã pode ser presa. Você quer isso? A sua irmã na cadeia? Eu respondi sem titubear: se ela não queria correr esse risco, não deveria ter cometido um crime. Eles ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não havia argumento, manipulação ou chantagem capaz de me atingir. Você não repara que meu pai continuou, que está se isolando? Você vai acabar sozinha. Nenhum homem vai te querer desse jeito. Não vai ter ninguém para cuidar de você quando ficar velha. Você precisa da sua família. Essa era a prisão com a qual eles me seguraram por anos, o medo da solidão. Mas eles esqueceram outra verdade: solidão com paz é muito melhor do que companhia com humilhação. Prefiro estar sozinha com dignidade do que acompanhada sendo tratada como lixo, respondi. Minha mãe começou a tremer. Não sei se era raiva ou medo. Nós vamos contar para toda a família o que você fez. Ela gritou. Você vai virar a vergonha da família. Eu quase sorri. Porque eles não perceberam a maior verdade de todas: a vergonha nunca foi minha, sempre foi deles. Sem alternativas, sem controle e sem ninguém mais para manipular, eles foram embora. Mas antes de entrar no carro, minha irmã se virou, com os olhos vermelhos de ódio puro. Você vai se arrepender. Eu vou fazer você pagar. Nem que seja a última coisa que eu faça. Eu fechei a cortina e desliguei as luzes. Passei a noite acordada, alerta, esperando o próximo ataque, porque eu sabia que, quando narcisistas perdem controle, eles se tornam perigosos. E o próximo ataque veio onde eu menos esperava. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da escola pública onde eu estudava quando criança, a mesma escola onde minha mãe trabalhava como voluntária. O texto dizia: devido à denúncia de comportamento agressivo e desrespeitoso da sua parte contra sua mãe e sua irmã, não consideramos mais adequado manter seu nome na lista de ex-alunos homenageados deste mês. Eles estavam tentando apagar minha história, como se eu nunca tivesse existido. Como se eles me apagassem do mundo, ninguém pudesse imaginar o que eles fizeram comigo. Foi naquele momento que eu soube, com absoluta certeza, que não havia mais retorno. Não havia mais paz pela harmonia. Não havia mais família. Havia apenas verdade e consequência. Eu sentei no sofá, respirei fundo e entendi que a última batalha estava começando, e eu estava pronta. Porque quando pessoas que sempre te diminuíram percebem que você não vai voltar, elas descobrem o desespero. E ninguém fica mais perigoso do que pessoas desesperadas. O ataque mais perigoso da minha família não veio com gritos, nem com ameaças diretas, veio disfarçado de bondade. 2 dias depois do episódio no portão, minha mãe mandou mensagem dizendo que queria se desculpar por tudo o que havia acontecido e que estava pronta para admitir alguns erros. Pediu para conversarmos pessoalmente, como mãe e filha. Ela sugeriu que nos encontrássemos em um café perto da casa deles, onde sempre fomos quando eu era adolescente. Por um breve momento, senti o coração balançar, como se naquela mensagem existisse um lampejo da mãe que eu sonhei ter. Mas no fundo, eu sabia que não era arrependimento. Era estratégia. A humilhação, o roubo, as pressões e as ameaças ainda eram recentes demais para qualquer reflexão genuína. Mesmo assim, aceitei o encontro. Eu precisava ver até onde eles iriam. Quando cheguei ao café, minha mãe estava lá com Isabela e meu pai, não havia pedido de desculpas algum, apenas uma encenação. Os 3 estavam arrumados, maquiados, arrumando postura quando me viram, como se estivessem prestes a realizar uma peça de teatro. Olhei ao redor discretamente. 2 mesas ao lado estavam ocupadas por conhecidos da família. Um cenário perfeito para manipulação social. Sentem-se, meu pai disse, precisamos resolver isso de uma vez.
A palavra resolver sempre significou o mesmo para eles: eu ceder, eu pagar, eu voltar para o papel de filha útil. Minha mãe começou com a voz trêmula, mas ensaiada: nós exageramos, nossa família sempre teve conflitos, mas no fundo nos amamos. Não queremos que isso vá adiante. Nada de polícia, nada de advogados. Vamos parar com isso agora. E então veio a proposta: você volta atrás com a denúncia, devolve os documentos do banco para sua irmã reorganizar as contas do ateliê, e em troca nós nos comprometemos a te tratar melhor daqui para frente. O pedido não era reconciliação, era reintegração ao sistema abusivo. Eu respondi com calma: vocês não querem paz. Vocês querem controle. Meu pai bateu a mão na mesa. Isso só está acontecendo porque você é orgulhosa demais para admitir que exagerou. Nós sempre te tratamos bem. Sempre te ajudamos. O café ficou em silêncio. Todas as mesas ao redor nos observavam. Era exatamente o que eles queriam: pressão social. Sempre me ajudaram. Perguntei, encarando meu pai. Você pode citar uma situação em que vocês estiveram ao meu lado quando eu precisei? Ele abriu a boca, depois fechou. Ele não tinha resposta. Nunca teve. Minha mãe se impacientou: filha, você precisa entender que família não é sobre justiça. É sobre união. Ri, sem conseguir evitar. Era tão simples para ela, tão conveniente, união onde eu existia apenas para servir. Se família não é sobre justiça, respondi, então vocês nunca tiveram família. Só um trono, e eu fui criada para ser serva. A máscara deles caiu por completo. A simpatia falsa evaporou. Você acha que venceu? Isabela disse, com um sorriso venenoso. Você acha que tem força para nos derrubar? Nós temos contatos. Temos nome. Temos gente importante que nos respeita. Eu me ouvi responder com uma paz que nunca havia sentido: vocês têm medo. E quem tem medo sempre perde. Levantei, pronta para sair. Mas antes de dar o primeiro passo, minha mãe lançou o último dardo: se você fizer isso seguir adiante, nós nunca mais vamos te aceitar de volta. Aquilo deveria me destruir. Mas foi a frase mais libertadora da minha vida. Voltei a olhar para ela e disse: eu não quero voltar. O impacto foi imediato. O rosto da minha mãe empalideceu, Isabela ficou paralisada, e meu pai fechou os punhos, como se tivesse ouvido blasfêmia. Saí do café e, pela primeira vez, senti o vento no rosto com o peso de alguém que finalmente se libertou. O processo correu em segredo de justiça, e Isabela foi indiciada por estelionato e falsidade ideológica. Não foi presa de imediato, mas seu nome deixou de ser limpo, e com isso, seu ateliê nunca saiu do chão. Os fornecedores cancelaram contratos, os clientes deixaram de confiar, e os sogros, que um dia tinham sido sua prioridade, se afastaram. Meus pais gastaram o que tinham e o que não tinham tentando limpar a imagem da filha favorita. E quando perceberam que não conseguiram controlar a situação, direcionaram o ódio para mim. Tentaram me culpar de mil maneiras, mas cada tentativa só os fazia afundar mais. A família que eles lutaram para manter perfeita diante dos outros começou a ruir diante de todos. E eu? Eu vivi algo que jamais tinha experimentado: paz. Paz para respirar. Paz para existir. Paz para ser quem eu era, sem medo de decepcionar quem nunca se importou com quem eu fui. A terapia me ajudou. Construí novas amizades. Viajei pela primeira vez com meu próprio dinheiro para algo que não fosse obrigação. Redescobri o prazer de estar no meu próprio corpo, no meu próprio espaço, na minha própria vida. Um ano depois, recebi a mensagem que confirmou que eu havia vencido, não sobre eles, mas sobre a versão de mim mesma que acreditava que precisava ser aceita para valer alguma coisa. Era da minha mãe: se quiser voltar a fazer parte da família, estamos dispostos a conversar. Eu reli, respirei fundo e, com uma calma absoluta, respondi: obrigada. Mas não. Nenhuma explicação. Nenhum pedido. Nenhum desejo de ferir. Apenas a certeza de que eu estava inteira. Eles colheram o que plantaram. Eu colhi o que aprendi.
E, hoje, se alguém me perguntar sobre família, respondo com sinceridade: às vezes, sangue não une, aprisiona. E a liberdade nasce no dia em que você descobre que não precisa mais implorar por amor. Se essa história te prendeu até o final, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas conheçam histórias como essa. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora no canal para não perder as próximas histórias. Todos os dias tem conteúdo novo por aqui. Compartilhe também este vídeo com alguém que você sabe que vai se envolver com essa narrativa. Isso fortalece muito o nosso trabalho. Agora eu quero saber de você. Você teria feito o mesmo que a filha fez? No lugar dela, você teria cortado relações ou teria tentado novamente pela família? Coloque nos comentários também de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo, porque eu quero te conhecer e deixar um coração especial no seu comentário. Obrigado por acompanhar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.